começar então a sexta semana, né, do PET 2, o segundo bimestre, a aula de História, né, para o 9º ano da carga complementar, né, da carga horária complementar. Eu sou o professor Beto e o tema dessa semana, né, da sexta semana e última, né, semana do PET 2 é Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. Temos aí, né, uma foto, né, dos soldados russos, né, de um soldado russo segurando uma bandeira, né, e a cidade de Berlim ao fundo ali toda destruída, né, uma das consequências de uma guerra, né, a consequência aí da Segunda Guerra Mundial, né, uma cidade toda destruída. Antes da gente começar a aula mesmo, né, com o conteúdo, gostaria de pedir para vocês seguirem, né, o canal Recorte Histórico lá no YouTube, né, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para ter notificações e curtir, né, dar um joinha lá nos vídeos. É o canal Recorte, né, vocês podem procurar lá no YouTube por Professor Beto Braga, que vocês vão encontrar. E também seguir, né, o canal lá no Instagram, né, o @recorte_histórico. Então vamos aí ver o conteúdo, né, a respeito da Segunda Guerra Mundial. Os antecedentes, né, da Segunda Guerra Mundial, para a gente poder entender um pouquinho a respeito do porquê, o que motivou o início aí da Segunda Guerra Mundial. Temos lá a Primeira Guerra Mundial, né, que foi em 1914 a 1918, né, onde que a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial, e também dentro ali do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi a grande culpada, né? A Alemanha foi humilhada, foi considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial, perdeu territórios, teve que indenizar muitas nações, e a Alemanha então se sentia humilhada, e também criou-se um sentimento de revanchismo, né, de ter uma segunda oportunidade de se expandir, né, uma segunda oportunidade de entrar em guerra com as nações, né, principalmente a Inglaterra, a França, a Rússia. Então a Alemanha vai sair ali humilhada ali da Primeira Guerra Mundial. Ocorreu a Revolução Russa, né, também um fato importante durante esse período, que foi a tomada do poder pelos trabalhadores, né, lá na Rússia, a formação da União Soviética, né, a criação da União Soviética. Então a gente pode considerar ali a Revolução Russa, né, como também um antecedente muito importante da Segunda Guerra Mundial. E a crise de 29, né, que levou os países do mundo a quebrarem, né, as suas economias devido a um fato ocorrido nos Estados Unidos. Países europeus, países da América vão quebrar em função da crise de 29, e isso vai estimular a chegada principalmente de Hitler ao poder na Alemanha, né, como sendo aí a solução para todos os problemas econômicos que existiam ali na Alemanha. O Mussolini, né, na Itália, por exemplo, chegou um pouco antes, né, porque a Itália já passava por uma crise financeira, uma crise econômica muito grave, e isso vai fazer com que Mussolini suba, né, ao poder, né, chegue ao poder lá na Itália. Fatores, né, principalmente na Alemanha, na Itália, né, em outros países também, a crise econômica, principalmente gerada, né, pela crise de 29, tensões políticas, né, disputas políticas e sociais entre grupos diferentes, né, com diferentes ideias, com diferentes
pensamentos, a chegada ao poder de regimes, né, de governantes totalitários, como eu já citei, né, o Hitler na Alemanha, né, Mussolini na Itália, e isso vai gerando ali uma tensão muito grande entre esses países e ideologias expansionistas, né, principalmente a ideologia fascista, a ideologia nazista, né, principalmente a nazista, que tem ali uma ideologia de expandir o território, né, de dominação de áreas territoriais para os seus países. Na Alemanha, justifica-se, né, essa expansão territorial pela necessidade do chamado espaço vital, né, que Hitler defendia, né, que os alemães necessitavam de um espaço maior, né, para viver melhor, para produzir mais, para ter mais espaço, né, para produção. Com isso, vão anexar, né, com essa ideologia, né, do expansionismo, eles vão anexar a Alemanha à Áustria. Tá? Essa anexação da Áustria, ela não causou, né, uma imediata reação dos países europeus, né? Foi até meio que permitido que a Alemanha, né, anexasse a Áustria. Havia ali naquele período que a gente chama, né, de política de apaziguamento, né? Essa política de apaziguamento, ela vai surgir, né, na Conferência de Munique, em 1938, onde que participou a Alemanha, França, Itália, Reino Unido, e ali naquela Conferência de Munique, né, acabaram por aceitar algumas imposições de Hitler, algumas imposições da Alemanha, né, e até permitiram que Hitler ocupasse, né, os chamados Sudetos na Tchecoslováquia, que era uma região onde que os alemães tinham interesses políticos, né, e assim podiam dominar aquela região, né, chamada de Sudetos, tá, que pertencia até então à Tchecoslováquia. Então, o expansionismo, né, essa dominação de novos territórios, vai ocorrer com a anexação da Áustria e também dos Sudetos da Tchecoslováquia, com permissão, né, com consentimento de algumas nações europeias, muito pelo temor, né, do poder que Hitler tinha. Tá? O Hitler demonstrava, né, em desfiles, demonstrava nas mídias, né, o seu poderio, né, o seu poderio bélico, né, o seu poderio em comandar a Alemanha. Com isso, né, com esse crescimento aí, da Alemanha, né, do poder alemão, vão começar a se organizar, né, os países europeus vão começar a se organizar em grupos, né, visando aí já uma possível disputa, uma possível guerra, né, e assim vão se formar dois grupos de países europeus, né, também aí com os Estados Unidos, né, que é do continente americano, mas vão se formar aí grupos, principalmente de países europeus. De um lado aí vai ficar, né, o Reino Unido, né, Inglaterra, né, e outros países ali do Reino Unido, a França e a União Soviética, tá? Países europeus. A gente tem que lembrar que a União Soviética tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Tá? Os Estados Unidos é na América, eu sei disso, né? Mas os aliados, a princípio ali, Reino Unido, França e União Soviética, né? Depois a entrada ali dos Estados Unidos, de outros países durante a guerra. Eram chamados de democracias, tá? Do outro lado, o chamado eixo,
o chamado eixo do mal, né, o Roma, Berlim, Tóquio, que era formado pela Itália, Alemanha e Japão, tá? Então a Itália, Roma, Alemanha, Berlim, Japão, Tóquio, o formado eixo, chamado eixo, né, que tinha ali como ideologia o nazifascismo, né, o nazismo na Alemanha, o fascismo italiano. Os principais líderes do eixo, né, era na Itália o Benito Mussolini, na Alemanha Adolf Hitler e no Japão o imperador Hirohito, tá? Então esses três líderes aí eram os líderes dos países que formavam o eixo. Como que se vai dar o início da Segunda Guerra Mundial, né? Qual que foi o estopim, né, né, para dar início, né, qual que foi a gota d'água para dar início da Segunda Guerra Mundial? Lembrando, lá na Primeira Guerra Mundial foi o assassinato, né, do herdeiro, né, do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, o Ferdinando, né? Agora aqui na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter aí o seu início quando a Alemanha invade a Polônia, né? Como existia aquela política de expansionismo, né? Aquela política do apaziguamento, onde que os principais países europeus concederam à Alemanha a possibilidade desse expansionismo. A Alemanha então vai começar, né, a desenvolver, né, a sua ideia de expansão e anexa à Áustria, os Sudetos da Tchecoslováquia e o próximo passo, a invasão da Polônia. E com a invasão da Polônia vai haver aí a reação, né, dos países aliados. Aí começa então, né, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai dividir a Segunda Guerra Mundial aqui em 3 fases, né? A primeira fase, que vai de 1939 a 1941, tem a chamada Blitzkrieg, né, que é a Guerra Relâmpago. A Alemanha imediatamente, com todo o seu poderio armamentista, vai começar a invadir os países rapidamente, né, em guerras muito rápidas, e como era muito poderosa, conquistava esses países muito rapidamente. Muitos desses países acabavam se entregando, né, sem mesmo ter uma disputa, né, ou ter uma guerra, né, com medo do tal poder que os alemães possuíam. Então vão haver aí vitórias rápidas, né, do chamado eixo. Vai também aí, durante essa primeira fase, fazer um pacto com a União Soviética, né, com Stalin, né, e vai haver então um pacto de não haver agressão entre esses dois países aí, né, durante a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. A segunda fase vai de 1941 a 1943. Vai começar a haver um equilíbrio de forças, né, porque a Alemanha não mantém aquele pacto com a União Soviética, vai invadir o território soviético. Então a União Soviética vai entrar na guerra, os Estados Unidos também vão entrar na guerra nessa segunda fase aí. Então vai começar a haver um maior equilíbrio entre as forças, né, entre os poderes dos exércitos. Vai ocorrer a chamada Batalha de Stalingrado na União Soviética. Nessa Batalha de Stalingrado onde que vai haver uma derrota, né, chamada primeira derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e é a partir, né, dessa Batalha de Stalingrado que o exército soviético começa, né, a empurrar o exército alemão, né, de volta para o território alemão. Vai haver nessa segunda fase a rendição da Itália, né, a derrota italiana, onde que a Itália havia ali
conquistado parte do norte da África, né, e vai começar a ter as suas derrotas, né, vai haver ali a participação do exército brasileiro também, e então vai haver a rendição da Itália também durante essa segunda fase. É nessa segunda fase que vai ocorrer também o chamado dia D. Tá? O que foi o dia D? É o desembarque das tropas dos Estados Unidos na Europa, né? Na região que a gente chama de Normandia. Então, essa segunda fase é uma segunda fase onde vai haver uma reviravolta, né? O que a Alemanha estava conquistando, né, rapidamente, vai começar a ocorrer derrotas seguidas do exército alemão, né, que acaba também retirando o apoio da Itália, porque a Alemanha necessitava de um remanejamento das suas forças. A Itália vai enfraquecer, vai começar a perder territórios também, até chegar à sua rendição. Então essa segunda fase é aquela segunda fase onde vai haver aí uma reviravolta, né, no equilíbrio das forças durante a Segunda Guerra Mundial. A terceira fase é a fase da derrota, né, da Alemanha, a fase onde que os alemães vão ser derrotados. Hitler, né, a gente vai ver aí, o Hitler vai suicidar, e então vai haver ali a derrota, né, de 43 a 45, a Alemanha começa, né, a ser derrotada até chegar ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a rendição, né, com o fim da guerra e a derrota à Alemanha. É nessa fase também que os Estados Unidos vai atacar o Japão, né? Muitas pessoas já viram aí filmes a respeito, né, desse assunto, né? Pearl Harbor e outros filmes mostram aí o ataque japonês, né, à base aérea norte-americana, e também a disputa ali no Pacífico, né, na região do Pacífico, pelo domínio, né, de ilhas, né, e territórios no que os japoneses haviam conquistado. Então, os Estados Unidos, como uma forma de demonstração de poder que eles tinham, né, uma forma de reação aos ataques japoneses, mas assim, se nós formos analisar muito sem necessidade, né, porque os japoneses também já estavam totalmente derrotados, os Estados Unidos vai atacar duas cidades japonesas, né, Hiroshima e Nagasaki, com duas bombas atômicas, né, que era uma arma que nunca havia sido usado, e a gente não tinha noção, né, as pessoas não tinham noção do poder e do que poderia causar a utilização de bombas atômicas, tá? Até hoje em dia existem sequelas, né, dessas bombas atômicas atiradas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E com essas bombas atômicas encerra-se, né, de vez a Segunda Guerra Mundial. Tá? Os Estados Unidos então sai como o país mais poderoso do mundo, né, em armamentos, né, e começa a partir daí a chamada Guerra Fria. Ocorreu aí, durante a Segunda Guerra Mundial, o chamado antissemitismo, né? O que foi o antissemitismo? Foi aquela perseguição que o Hitler impôs aos judeus, né? Onde que criou-se campos de concentração, morreu milhões de judeus nesses campos de concentração. Hitler via nos judeus seus grandes inimigos, e essa perseguição, essas mortes que ocorriam dos judeus, a gente chama de holocausto, tá? Então, o holocausto foi a perseguição, a morte dos judeus que Hitler promoveu durante a Segunda Guerra Mundial. A rendição da Alemanha, né? A Alemanha então vai ser
derrotada, né, a Segunda Guerra Mundial, e Hitler vai suicidar, né, vão encontrar Hitler num bunker, né, onde que ele suicidou. Existem histórias, né, de que Hitler não havia suicidado, que Hitler fugiu para a América, né, para a América do Sul, que viveu aqui na Argentina, alguns companheiros de Hitler, né, também fugiram aqui para a América, viveram no Brasil e em outros países aqui da América do Sul. Nada assim comprovadamente a respeito desse assunto, né? Então a gente vai acreditar aqui, né? Vai falar aqui a respeito da história oficial, tá? Que conta que Hitler suicidou. As consequências da guerra, milhões de mortos e feridos, né? Mais de 80 milhões de pessoas mortas, né? 40, 50 milhões de civis morreram durante a guerra, cidades destruídas, como nós vimos, né, na foto inicial lá da primeira página do slide aí. A Alemanha dividida, países que entraram em grandes dívidas, né, devido à Segunda Guerra Mundial, a necessidade de reconstrução, a criação da ONU, tá? A ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, foi criada, né, e a partir da Segunda Guerra Mundial com a intenção de não permitir que houvessem mais guerras, né, com a intenção de criar ali um organismo, para uma organização para que apaziguasse o mundo, né, para que controlasse, né, essas guerras, né, e assim o mundo vivesse em paz. A gente percebe claramente que esse papel, né, nesse quesito aí, a ONU falhou, né, principalmente porque houve aí um domínio muito grande dos Estados Unidos como principal país, né, então a ONU acabou aí ficando nas mãos dos americanos. A Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra, vai iniciar aí a chamada Guerra Fria, né, que é a disputa política, econômica, social entre Estados Unidos e União Soviética. A Alemanha, mais uma vez culpada, né, pela guerra, ela vai acabar sendo dividida em 4 zonas de influência, tá? Uma parte a Alemanha chamada Alemanha Oriental, que era de cunho e comunista, né, dominada, né, e influenciada pela União Soviética. Uma outra parte influenciada pela França, pela Inglaterra. Então, a Alemanha é dividida em zonas de influência, o início da Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, criação da ONU, grandes dívidas, são consequências da Segunda Guerra Mundial. Assim a gente termina, né, essa parte, né, essa matéria, esse conteúdo que foi a Segunda Guerra Mundial. Existem dezenas de filmes que falam sobre essa Segunda Guerra Mundial. Então vocês podem depois assistirem filmes, lerem livros e notícias, né, a respeito da Segunda Guerra Mundial. A gente termina por aqui. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem lá no canal, né, no canal Recorte Histórico, e também seguirem aí o Recorte Histórico lá no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima aula.